Olá, bom dia. Nós estamos aqui para mais uma devocional da comunidade cristã Hebron. E hoje o Senhor tem uma palavra para nós que está lá no livro de Salmos, capítulo 34, a partir do versículo 4. Então, se você puder pegar sua Bíblia e abrir lá comigo, seria bem interessante, bem legal. Então, lá, a partir do versículo 4, a palavra do Senhor fala assim para nós: Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem, e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor, nada tem falta. Ao ler esse texto, e a palavra de Deus é tão linda, tão maravilhosa, o nosso Deus é tão bom, que eu li, reli, e de repente veio aquela mão do Senhor que ele me mostrou o que ele estava querendo, ele me mostrou, né, o que ele estava querendo nos dizer com esse texto hoje. E o Senhor falou assim, ó, Paloma, você tá vendo que esse texto, né, é lindo, maravilhoso, nossa, eu vou buscar, Deus vai me responder, Ele vai me livrar, Ele vai ser o meu refúgio. A palavra de Deus fala assim que o rosto daqueles que buscam o Senhor, ali no versículo fala assim, os que olham para Ele estão radiantes de alegria. E Deus falou assim, viu, você percebeu que depende de uma ação sua para você estar você viver isso aí? E eu, mas como assim, Deus, né? E Deus foi falando, foi me falando, né? Falou, ó, busquei o Senhor e ele me respondeu. Então, você buscou, né? E o Senhor foi falando para mim, depende de você, depende de vocês para eu responder. Venham e me busquem que eu vou responder. Busquei o Senhor e ele me respondeu. E ele me livrou de todos os meus temores. Então, como que eu vou estar livre de todo o temor, de toda a ansiedade, de toda a situação que a gente está vivenciando agora? Buscando o Senhor. Mas eu tenho que ir até Ele e Ele virá até mim. E a palavra de Deus continua falando assim, no versículo 5. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Os que olham para ele, Deus falou assim, ó, Paloma, os que olharem para mim, vão estar radiante de alegria. Se você olhar para mim, você vai estar radiante de alegria. Então, como que eu vou sair dessa situação que eu tô de repente só desanimada, prostrada, chorando pelos cantos, olhando para o Senhor? A palavra de Deus fala isso. E o Senhor falou isso para mim hoje, pediu para me deu a ordenança de passar isso para vocês nessa manhã. E ele continua falando assim, esse pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. Então a palavra do Senhor continua falando aqui, né? Deus continua falando, olha aqui, ele clamou. Então ele veio até mim, clamou, e dessa maneira eu ouvi. Então como que Deus vai saber o que nós precisamos se nós não clamamos, se nós não vamos até Ele e não pedimos aquilo que precisamos? Ele não vai nos ouvir nem nos libertar. E Ele está falando aqui, ó, venha, clame a mim que eu vou ouvir você e vou libertar você. E Ele continua falando assim, né, o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom,
Como é feliz o homem que nele se refugia. Provem, experimentem, tenham experiência com o seu Deus. Né? Venham, provem, vocês vão ver como eu sou bom, o Senhor está falando. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor, de nada tem falta. Então, se nesse momento você está sentindo falta de alguma coisa na sua vida, busca o Senhor. A palavra de Deus fala ali, ó, mas os leões podem passar necessidade e fome, mas aqueles que buscam o Senhor, que colocam a sua esperança, toda a sua força, a sua fé nele, de nada tem falta. Essa é a palavra que o Senhor quer trazer para nós essa manhã, nesse dia de sexta-feira. Deus abençoe a todos.